Olá, meus irmãos. Uma reflexão da palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, obreiro, nosso pastor presidente, pastor Álvaro, lançou no início do ano um tema para ser trabalhado em todo o ministério Missão aos Povos. Assembleia de Deus, Missão aos Povos, que ele é o nosso pastor presidente. E o tema que Deus colocou no coração do nosso pastor foi mobilizar, conquistar e discipular. A tarefa do salvo, a tarefa do crente, a tarefa do obreiro, a tarefa da igreja. E o versículo é esse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa ordem de Deus aqui, ela continua prevalecendo, ela continua ativa, ela continua viva. E esse ide, Deus não está pedindo, por favor, para evangelizarmos, para pregarmos o evangelho. Não. É um imperativo, é uma ordem. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, baseado no tema central do nosso ministério esse ano, eu senti de compartilhar rapidamente essa palavra. Mobilizar. A primeira coisa que o nosso pastor colocou lá foi mobilizar. Precisamos nos mobilizar, nos envolver, gastar tempo, sacrificar em prol desse projeto. O maior projeto da igreja é evangelizar, é cumprir o ide de Jesus Cristo, é ganhar almas para o reino de Deus. Não é cantar, embora muito importante. Não é fazer congressos, embora muito importante. Mais importante do que isso é cumprirmos na íntegra o ide de Jesus. Quando nós falamos de mobilizar, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem é ativa, não passiva. É uma ordem, é um imperativo. Paulo chega a dizer aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho. Foi imposta a mim essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então essa missão, essa responsabilidade, essa ordem, ela não é só de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, é da igreja no todo, é da igreja no geral. O crente, o obreiro, não pode esperar as almas virem. Não podemos esperar elas virem. Ele que tem que ir ao encontro delas. Nós, a igreja, que precisa ir ao encontro delas. Eu me lembro quando novo convertido, o pastor que me ganhou para Jesus, pastor Cláudio Luiz dos Santos, que já descansa na eternidade, teve uma ocasião que ele mobilizou todos os jovens e obreiros da igreja para evangelizarmos em uma rua de prostíbulo. Me lembro como se fosse hoje. Fomos mobilizados, fizemos um plano de oração de 30 dias, um projeto chamado Projeto Rocha, aonde nós líamos o livro de Efésios durante 30 dias de joelho e depois íamos para esse evangelismo. E fomos a um prostíbulo. Quantas pessoas caíram endemoniados naquele dia?
quantas pessoas foram libertas naquele dia. De muitas pessoas que nós evangelizamos, mobilizados naquele dia, muitos deixou a casa de prostituição e se rendeu ao Senhor Jesus. Muitas mulheres e até homossexual. Então vale a pena. Não podemos esperar somente as almas virem. Nós precisamos mobilizar para ir atrás delas, para ir ao encontro delas. Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo, testemunhas do seu amor, do seu poder, do que o seu amor, a sua graça é capaz de fazer na vida de um ser humano. Eu sou uma testemunha viva do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. Eu estava perdido, abandonado, indo para o abismo eterno de perdição. Mas Jesus cruzou o meu caminho, mudou minha rota das trevas e me transportou para a maravilhosa luz de Cristo. E ali eu comecei uma nova caminhada de luz em Cristo Jesus. Precisamos, irmão, irmã, obreiro, igreja, testemunhar. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos da parte de Deus. Precisamos contar seus milagres, precisamos contar suas maravilhas, suas obras extraordinárias. Precisamos testemunhar. Não esqueça que fomos chamados para testemunhar do amor, da glória e da grandeza de Deus. Mobilizar começa com visão e compromisso. É o que o nosso pastor está lutando para fazer. É uma guerra, irmão. Estamos vendo o esforço do nosso pastor para mobilizar todos os obreiros do ministério, todos os pastores dirigentes. É uma guerra, é uma resistência, porque essa guerra ela é no mundo espiritual. Mas nós vamos romper essa barreira e vamos mobilizar com o nosso pastor presidente e vamos voltar a crescer e a ganhar almas para o reino de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8, versículo 7, Deus diz assim: quem enviaremos, quem há de ir por nós? Quem está disposto a sofrer por nós, a lutar pelo Evangelho, até morrer pelo Evangelho? Quem está disposto a ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, minha irmã, obreiro que está ouvindo essa palavra, coloque-se à disposição de Deus e do seu pastor. Coloque-se na brecha. Diga aí agora para o Espírito Santo: eis-me aqui para ser usado nas mãos do Senhor. Envia-me, enche-me do Espírito Santo e usa-me com graça, para que eu possa ganhar almas, para que eu possa povoar o céu. Faça isso hoje, não deixe para amanhã, meu. Não. É necessário despertar a igreja e sair da zona de conforto. Muitos de nós estamos numa zona de conforto. Templos bons, poltronas boas, som bom, carros bons, comidas boas. Estamos numa zona de conforto. Que eu e você possamos despertar e nos levantar na força do Espírito Santo, na força da palavra de Deus, na força do Senhor, e voltemos a arder o nosso coração para ganharmos almas para o reino de Deus, para povoarmos o céu. Que eu e você possamos ser despertados pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo nosso pastor. Mobilização requer unidade e estratégia. Como é difícil mobilizar para a unidade, para a estratégia de unidade. Como cada um quer puxar para um lado, cada um quer puxar de um jeito, cada um quer puxar de uma forma. Mas a Bíblia diz que na união o Senhor ordena a bênção. Na união, o Senhor ordena a vitória. Na união, Deus é glorificado.
Sigamos na visão do nosso pastor presidente, pastor Álvaro. Voltaremos a ganhar muitas almas e a crescer para a glória de Deus. Êxodo 18, 21, Jetro disse para Moisés: escolhe líderes capacitados para ajudar na obra. Coloque-se à disposição de Deus e do seu pastor para você ajudar a obra, a igreja. A missão não é individual, a missão é coletiva. A missão é coletiva. Desperta, irmã, desperta, jovem, desperta, obreiro, desperta, pastor, porque o tempo da colheita já está aí. É tempo de colheita. Mobilizar, conquistar e discipular para um ano de colheita. Jesus disse lá: levantai os olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Desperta, ó tu que dorme. Precisamos conquistar. Fazer discípulos. Não é fácil fazer discípulo, nunca foi fácil. Gasta tempo, gasta lágrima, gasta paciência, gasta coração. Paulo chegou a dizer aos Gálatas: eu sinto dor de parto para que vocês sejam formados em Cristo e amadurecidos em Cristo. Que nós possamos voltar a ter tempo, paciência para fazer discípulo. Ninguém nasce pronto. Ou voltemos a fazer discípulos, ou nós não teremos muito obreiro para conduzir a igreja amanhã. Já estamos com escassez de obreiros verdadeiramente voltados para dirigir a igreja, para pastorear. Provérbios 11, versículo 30 diz que o que ganha almas é sábio. Peça a Deus sabedoria, para que você venha ser um ganhador de almas. Não precise ganhar tantas. Se cada um de nós ganharmos uma alma, se temos hoje 15, 20 mil membros em nosso ministério, Assembleia de Deus Missão aos Povos, se cada membro ganhar uma alma até o final do ano, nós dobramos esse número para a glória de Deus. Pense nisso, meu irmão. A conquista é espiritual e exige oração e ação. Se não orarmos e agirmos, não tem conquista e nem avanço. É oração e ação. Precisamos avançar. É preciso apresentar Jesus como Salvador e Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Apresente isso ao mundo, grite isso por onde você passar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao céu, ao Pai, se não aceitar Jesus como seu Salvador. Tem que aceitar Jesus. Evangelismo pessoal. Precisamos voltar com os evangelismo pessoal, visitas, ações sociais, testemunho, cruzadas, para que voltemos a crescer e a ganhar almas. Precisamos gritar ao mundo, João capítulo 3, versículo 3, necessário vos é nascer de novo, um novo nascimento em Cristo, da palavra, do Espírito. Precisamos, irmão, e discipular é ensinar a quem nós ganhamos a guardar as palavras de Jesus, o Evangelho de Jesus. O discipulado é contínuo, não momentâneo. Tem muito obreiro que diz: eu já trabalhei muito, estou cansado, mas a obra não acabou. Tudo bem que você está cansado, nós entendemos que você está cansado, mas a obra não acabou. Ensinar, acompanhar, orientar é o trabalho do discipulado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: transmitir a outros o que foi recebido da parte de Deus. Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós. Paulo nessa batalha. O discípulo precisa ser formado no caráter de Cristo, e para isso precisamos gastar tempo com ele e paciência. Mateus capítulo 13, versículo 8, fruto que dá 100, 60 e 30 por um. Discipular gera multiplicação. Voltemos a fazer isso para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos mobilizar, discipular, vamos colher as almas para o reino de Deus.
Um abraço.